Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, conforme eu havia falado, né? Graças a Deus nós estamos numa expectativa maravilhosa para esse ano e muitas pessoas entraram em contato comigo, fizeram planejamento, né? Anual, quem não tinha feito, né? Sentiu no coração o desejo de incluir um momento para falar sobre proteção e prevenção contra abuso sexual infantil dentro da igreja, né? Na IBD, num culto específico para isso. E hoje eu queria mostrar para vocês, de uma forma simples, rápida, né? Como eu faço para dar início a esse momento. Por exemplo, quando a gente vai fazer na salinha esse momento de falar sobre proteção e prevenção. Como é que eu faço, né? Que muitas pessoas me perguntaram. Como que a gente começa? Porque é um assunto delicado, né? É um assunto muito especial para ser falado e a gente precisa ter o cuidado, né? De como falar, qual linguagem usar. E aí eu queria ajudar vocês hoje, mostrando um pouquinho, assim, de como é que eu faço para falar sobre proteção e prevenção contra o abuso sexual infantil dentro da igreja, né? Num culto, num momento específico. Normalmente, eu já quero deixar essa dica aqui para vocês. Normalmente a gente faz isso no encontro de príncipes e de princesas. Muitas pessoas fazem num mês o encontro de príncipes e no outro mês o encontro de princesas. Ou num dia o encontro de príncipes e no outro dia o encontro de princesas. Que é um dia específico para a gente poder falar sobre as meninas, né? Que aí você convida só as meninas e no outro dia, né? Ou no outro momento só os meninos. Ou encontro de pipas, encontro de carrinhos, enfim. Tem várias dicas, né? Tem várias opções para você realizar um culto específico para as meninas e um culto específico para os meninos. E é nesses cultos, nesses encontros especiais, um encontro diferenciado, que a gente pode abordar esse tema de uma forma mais dinâmica, né? Que aí você vai abordar esse tema de uma forma mais divertida, mais descontraída. E aí, quando acontecem esses encontros, é um momento que a gente aproveita a oportunidade para falar sobre proteção e prevenção para as nossas crianças. Como eu realizo esse momento? Primeiro, quem tem os bonecos, né, os mascotes, primeiro eu canto uma música com os mascotes, né, para interagir com as crianças. Como se fosse o culto mesmo, no momento do culto, ou no momento do encontro, ou a gente começa assim, eu começo assim. Canto um louvor específico, por exemplo, aquele louvor que fala a Deus dai louvor com as mãos, com os pés, com a cabeça, com a voz. A Cristo dai louvor, o nome do hino, acho que é de 3 palavrinhas, né? Que é um louvor que fala sobre as partes do nosso corpo, é um louvor divertido, é um louvor maravilhoso. Aí eu canto esse louvor com os mascotes, com os bonecos, mas existem outros louvores também que falam sobre o corpo, né? Vários outros louvores que falam sobre o corpo, estátua, algumas coisas que retrata o movimento do corpo, as partes do corpo. Que isso tudo já é propositalmente para a gente poder falar sobre as partes do nosso corpo. Então, por isso a escolha desse louvor específico. E aí eu canto esse louvor com os mascotes e depois do louvor eu começo com a palavra, né? E aí a gente vai para a parte da palavra, né? E eu sempre falo que nós, tias do Ministério Infantil, todas aquelas que pregam ou que dão a aulinha, se você vai fazer algum momento com a criança, seja a sua aula, seja a pregação, seja o que for, nós temos que sempre lembrar da palavra de Deus, sempre pautar na palavra de Deus, sempre ter referência à palavra de Deus. E aí eu pego sempre a Bíblia, leio o versículo da Bíblia, que está em 1 Coríntios 6,19, que fala, 1 Coríntios 6,19 diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí eu leio os 2 versículos. Eu não vou ler para vocês tudo não, mas vocês leem para a criança. Eu leio para a criança e falo, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é casinha do Espírito Santo, é templo, é morada do Espírito Santo. Então hoje nós vamos falar sobre algo especial, que é o nosso corpo. E aí eu pego a Bíblia, igual eu falei para vocês, eu tiro as partes do corpo aqui de dentro da Bíblia, que é a nossa referência, né? Para a criança ver o que a Bíblia fala sobre as partes do corpo. E aí dentro aqui eu tiro as partes em EVAR, né? A mão, os olhos, a orelha, enfim. Aí você faz
né, de acordo com aquilo que você vai utilizar. No caso, eu fiz essas partes porque eu uso esse recurso em várias ministrações, né? E aí, atrás de cada recurso, coração, atrás de cada recurso, eu coloquei o versículo, né? Que a Bíblia fala sobre os pés, sobre os olhos, e eu aproveito e falo sobre os desenhos, que não pode assistir. Mateus 6 fala, né, que os nossos olhos são a luz do corpo, aí eu já falo sobre isso. Mas eu quero focar aqui só na parte de prevenção e proteção contra abuso sexual, para falar isso para as crianças. Aí nós tiramos as partes do corpo, né? Então nós vamos falar sobre o nosso corpo. E aí agora, a gente fala para as crianças, vocês sabiam que o nosso corpo é especial? Eu vou falar por alto aqui, mas vocês aí deixa Deus usar, e de acordo com aquilo que for, né, também vai depender da quantidade de crianças que vocês têm, a idade. Então vocês vão usar aí as palavras talvez de uma forma diferente, mas é só para vocês terem mais ou menos uma noção de como começar, né? Porque muitas pessoas me perguntaram, eu não sei por onde começar. E aí eu quero te ajudar pelo menos a começar. E aí você vai ministrando aí de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração e que for, né, a necessidade. Aí eu falo para as crianças, o nosso corpo é muito especial, foi criado por Deus. E Deus nos deu de presente várias partes do nosso corpo, as mãos, os pés. Mas também existe algumas partes que são muito, muito, muito especiais. E Deus acredita muito, Ele conta com a gente para cuidar dessas partes. E aí a gente fala do cuidado das partes do corpo também, de escovar os dentes, né? De limpar o ouvido, enfim, de lavar o cabelo. Você pode falar sobre a higiene também, pessoal. Mas eu vou focar na parte de prevenção, né? E aí, essas partes precisam ser protegidas, ser cuidadas, né? Por nós. E cada parte foi feita por um propósito. Deus tem um propósito quando Ele fez cada parte do nosso corpo. Vocês sabiam para que Deus criou a sobrancelha, a nossa sobrancelha? Não é só para enfeitar o nosso rosto. Vocês sabiam que a sobrancelha é muito especial? Aí todo mundo vai ficar curioso, né? Que muita gente nem sabia que era para isso. A sobrancelha foi criada por Deus para proteger os nossos olhos. Por quê? Porque quando a gente soa, os nossos olhos são tão sensíveis que se a gente suar e o suor escorrer direto nos olhos, o que vai acontecer? Vai arder os nossos olhos. Então Deus, na intenção de proteger os nossos olhos, Ele fez a nossa sobrancelha para quando o suor escorrer, nela cair ao lado do rosto e não cair diretamente nos olhos, porque os olhos são partes sensíveis e especiais. E aí Deus também fez outras partes do nosso corpo. Nossos olhos são especiais, e aí a nossa sobrancelha é especial. Os nossos olhos especiais, né, para nós enxergarmos, enfim. E aí Deus também fez outras partes que se chamam partes íntimas. Eles vão dar uma gargalhada, porque as crianças acham super engraçado falar sobre isso. E você permanece séria, em nome de Jesus, mulher. Porque você não pode rir, não. E aí são as nossas partes íntimas, que são as partes especiais também do nosso corpo. E essas partes nós precisamos cuidar delas, proteger elas. Vocês sabiam disso, que a gente precisa proteger essas partes do nosso corpo? As meninas têm partes íntimas que se chamam os seios e a vulva. Os meninos têm partes íntimas que se chamam pênis. Os meninos também têm os mamilos, só não cresce, fica igual ao das meninas. E essas partes também tem a parte de trás, o ânus, né, que a gente precisa proteger. Essas são as nossas partes íntimas, e eles vão morrer de rir. Mas você precisa falar. Por quê? A gente precisa dar nomes, porque é um assunto importante, é algo sério, né? É algo tão especial que a gente precisa dar nome também. Por quê? A gente fala sobre outras coisas, né? A gente dá nome a tudo, nariz, a gente dá nome a orelha, ouvido, enfim, cabelo, tudo tem nome. Então essas partes também tem nome, a gente precisa falar os nomes delas. Por mais difícil que seja, ensaia em casa, se prepara antes disso. Pode ser um pouco difícil? Pode, mas você só fala uma vez, dá o nome uma vez, por exemplo. E essas partes íntimas se chamam vulva, ou vagina, o pênis, os seios, mamilos, né? Ou ânus. Aí depois você vai só falar, e as partes íntimas precisam ser cuidadas, enfim, aí depois você não vai repetir os nomes, você só vai falar as partes íntimas. E aí vocês sabiam que nossas partes íntimas precisam ser cuidadas? E eu trouxe hoje para vocês um semáforo para ajudar vocês a descobrirem quais partes podem ser tocadas e por qualquer pessoa, quais partes que podem ser tocadas, quais são as partes que é como se fosse um ambiente público que as pessoas frequentam, é algo que pode ser visto pelas pessoas, que pode ser tocado. Mas eu quero falar para vocês sobre as partes que não podem ser tocadas, que são as partes íntimas. E aí você vai trazer o semáforo do toque, né? Que é um recurso que eu uso para falar com as crianças sobre
o toque do sim e o toque do não, que é o toque do bem, né, que pode ser tocado e o lugar que não pode ser tocado. Aí eu falo, sinal vermelho é pra quê? Sinal amarelo é pra quê? E o sinal vermelho? Então a gente vai começar pelo sinal, por onde você quiser começar. O sinal verde é quando pode, né? E aí eu tiro daqui, todos eu tiro. Eu uso 2 recursos, né? Normalmente eu uso 2 recursos, mas você pode fazer 2 bonecos de EVA, 2 meninos, um menino e uma menina de EVA, e você vai colar isso nas partes, você vai mostrando e colando, onde pode e onde não pode tocar. Eu uso também, outro recurso que eu utilizo são os meus próprios mascotes, que é o Dudu e a Mimi, os bonecos, e eu dou na mão deles, né, com a fita durex aqui, e eles mesmos vão colocando junto com as crianças, interagindo. Aí ele vai lá e coloca na parte dele. Eu vou perguntar para as crianças, pode tocar? Aí pode. Então vai ser qual sinal? Vermelho, verde? As crianças vão falar sim ou não. Aí ele mesmo vai colocando, os bonecos mesmo vão colocando nas partes onde pode e não pode ser tocadas. Outro recurso que eu uso nas escolas, que é o banner do projeto Criança Informada e Criança Protegida, que aí eu uso um banner com um menino e uma menina só de calcinha e eu vou colando no banner do projeto onde pode e não pode ser tocado. Aí aqui, o sinal amarelo são as partes que a gente precisa ter atenção, que já é partes que a gente precisa ter cuidado. Por exemplo, o umbigo. Pode beijar no umbigo? As pessoas podem tocar no seu umbigo? Não é uma parte íntima, né? Porque parte íntima só são aquelas que a gente falou. Mas é uma parte privada, uma parte, né, que você precisa ter atenção, ter cuidado. Então, já é sinal laranja, sinal amarelo. Não pode ser tocada também, não. E aí a gente fala das partes íntimas. Essa sim não pode ser tocada de forma alguma, né? A não ser que seja o seu pai, a mãe, alguém da sua confiança que vai higienizar e tem que ser um toque rápido, só para cuidar, passar um remédio. Não pode ser um toque longo. E esse toque também, se te causar medo, se te causar dor, se te deixar com o coração acelerado, não é um toque bom, mesmo que seja por alguém da sua família, mesmo que seja por alguém de confiança. E aí você aproveita e fala isso, porque muitas crianças são vítimas de abuso sexual, maior número é por quem? Por familiares. Então a gente precisa falar também. Ah, mas o pai e a mãe pode tocar? Pode, mas desde que seja um toque que não te causa medo, não te causa dor, que seja um toque que não precisa ficar em segredo. Aí você fala isso pra criança. Se pedir o segredo pra você nesse toque, então não é um toque do bem, é um toque do mal. Não pode, é um toque ruim. Se esse toque foi feito no escondido, para ninguém saber, se foi um toque que te causou medo, causou dor, se te causou raiva, então é um toque que não pode ser tocado. Você precisa contar para a mamãe, para o papai, ou contar para a professora, porque vai que o toque é da mãe, é do pai, de alguém da família. E aí você vai falar, então você pode contar para a professora, pode contar para a tia, pode contar para sua avó, alguém que você confia, que você gosta muito e confia, pode contar para essa pessoa, porque aí você vai poder se proteger, você vai descobrir um jeito de fazer com que esse medo, essa dor, essa raiva saia do seu coração. Então você tem que usar todo nosso corpo fala também, né? Toda uma linguagem, assim, de uma forma que a criança entenda e confie em você naquilo que você tá falando e entenda também, saiba o que fazer depois, né? Porque não é só falar não pode tocar, tem que falar pra criança também, se acontecer o toque, o que ela deve fazer. E aí, o sinal vermelho é onde não pode tocar. O coleguinha pode brincar? Tem criança que brinca de pegar no bumbum do outro. Pode essa brincadeira? Não. Sinal vermelho, pare. E aí, o que você vai fazer se alguém quiser tocar em você? Você vai gritar, você vai dizer, não, eu não quero, não pode. E sair correndo, que a gente precisa ensinar isso pra criança também. Não é só não pode tocar. E se tocar, o que deve fazer? Tudo isso a gente precisa lembrar de falar. E aí você ensinou para a criança o toque do sim, o toque do não, que pode, que não pode. Então você já deu uma ferramenta poderosa para a criança, que é a proteção. Ela vai conseguir se proteger, né, do abuso sexual infantil. E aí a gente falou sobre isso. Eu sempre encerro com a música da luva. Eu também não peguei minha luva, que ela tá guardada em outro lugar. E aí vocês devem conhecer já a luva da proteção. Fala, várias partes do meu corpo tem, cabeça, boca, pé e pernas também. Essa música aí, né, que tem no YouTube, aí eu uso a luva de proteção, eu canto a música junto com a luva e mostrando o que fazer, né? Viro a luva e é isso aí, o que fazer. Se acontecer o toque, o que a criança deve fazer. Falando isso, a gente então encerra, né? Com a musiquinha, eu sempre encerro com a música, falando das partes íntimas, falando do toque do sim, do toque do não, que deve fazer. Ah, eu esqueci de falar também outra coisa. Quando a gente vai falar das partes do corpo, que é muito importante também,
quando a gente fala da todas as partes do corpo, na hora que você for mostrar essas partes do corpo, você aproveita, ou quando for falar do toque do sim, você aproveita e ensina a criança que ela precisa respeitar o corpo do outro e ela precisa respeitar o seu corpinho. Então, cuidar do seu corpinho, se proteger para ninguém fazer nenhum mal com o seu corpinho, mas também lembrar que não pode fazer isso no corpo do outro, né? Eu sempre falo isso para as crianças. Quando eu falo da brincadeira, pegar no bumbum do colega, pode? Não, não pode. Dar o beijinho no rosto do colega, é um beijinho de carinho? Mas se o colega quer, se ele quiser, beleza. É um beijo, né? Que é um lugar que não é privado, não é parte íntima, mas tem que ser se o colega quiser, porque aí você tá respeitando a vontade do colega. Mas pra quê também pra beijar no rosto do colega? Tem que saber tudo isso, né? Então, às vezes eu nem falo sobre o beijo no rosto, muitas vezes, porque algumas crianças já querem beijar no rosto do colega e ficar beijando. Então, isso é mais quando a gente vai dar uma palestra, que eu falo pros pais, né? Que às vezes tem que respeitar. Se a criança não tá querendo beijo no momento, tem que respeitar a criança. E também para os professores, para os maiores, né? Assim, sobre o beijo no rosto, que é um carinho que a criança pode escolher se ela quer ou se não quer. Mas isso aí já é outro tema, né? Isso aí é mais para os adultos, quando a gente vai falar para os adultos sobre a questão de ensinar o respeito à criança. Para o pai, por exemplo, se eu for ensinar para o pai, para os pais falarem para as crianças, para os seus filhos, como você, como pai, fala sobre proteção e prevenção para a criança. Aí essa já é uma dica que eu dou, né? Sempre pedir à criança se ela vai querer, se ela quer um beijo, se ela deixa. E respeitar se ela não quiser. Tá bom, filho, eu vou te respeitar, porque o seu corpo é especial. Mamãe não pode fazer algumas coisas se você não gosta, se você não quer. Então, mostrar pra criança que você não vai dar aquele beijo nela por respeito a ela, que aí ela já vai ter o valor do seu corpinho, vai entender respeitar o seu próprio corpo e respeitar o corpo do outro. Mas seja outro tema, né? Outro momento. Mas era isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que entendam. Eu falei muito rápido, assim, por alto, mas qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. É só entrar em contato, né, comigo, e eu tô aqui para ajudar no que precisar. O que eu quero que vocês façam orem e façam. Orem e falem sobre isso. Depois eu vou gravar outro vídeo com outro recurso, com uma outra forma que eu utilizo também para falar sobre o tema, outro texto bíblico, né, que aí eu já falo sobre outras coisas, mas eu incluo esse momento aí. Então, façam um maio laranja na igreja, levem um maio laranja para a igreja, façam uma palestra para os pais, façam um encontro de pais e filhos e aproveite e fala sobre isso. Faça um encontro de príncipes e princesas e fale sobre isso. Faça um momento para que as crianças saibam se proteger, né? Fiquem com Deus.